Olá! Nossa videoaula de hoje é sobre o futuro com will. Bem, falaremos sobre o uso de will e as situações às quais ele se aplica, e contrastaremos com outras estruturas que cumprem funções futuras, mas dando ênfase ao que é peculiar ao modal will. Aprendemos da outra vez que falamos sobre o futuro que a estrutura to be going to também é usada para futuro, mas com a ideia de intenção e de futuro próximo. Essa é uma estrutura propícia para falar dessas duas possibilidades de uso, quando se quer expressar uma intenção e quando quer imprimir na sua fala a ideia de que o acontecimento será em breve. Por isso chamamos to be going to como futuro imediato. Como na oração, he's gonna tell everything he knows. Ele vai dizer tudo o que ele sabe. Aqui então tem a ideia de intenção e de que isso vai acontecer em breve. Se o acontecimento simplesmente é uma expressão de intenção, pode haver uma outra estrutura também, e é o que nós veremos agora. Há uma outra estrutura semelhante, com a ideia de futuro, olhando lá para frente, mas é com o modal will. Will seguido de um verbo. Esse verbo é o que nós chamamos de bare infinitive, ou seja, ele é o infinitivo sem to. O will é muito utilizado com a forma contrata, seguido do verbo, mas como disse, sem o to. Na forma negativa, will segue com not, will not, ou podemos contrair will not e usar want. Então, he will tell everything he knows. Ele dirá tudo o que ele sabe. É uma oração com a ideia de will, com a ideia de futuro com will. Will tell, dirá. Posso dizer de forma contrata, he'll tell everything he knows. Ou na negativa, he won't tell everything he knows. Ele não vai dizer tudo o que sabe. Se quero fazer então uma pergunta, the interrogative form será então com o deslocamento de will para o início da frase, como todo verbo auxiliar em inglês ao fazer uma pergunta que requer tão somente uma resposta yes ou no. Will he tell everything he knows? Ele dirá tudo o que sabe? Pois bem. Bem, aí expressamos a ideia de intenção. Agora, existem outras concepções, outras noções que podemos utilizar com will. Podemos usar, por exemplo, o will para expressar uma opinião, um julgamento, quando fatos não são evidentes, mas requer uma percepção daquilo que não é óbvio. Então, podemos também, além com will, usar uma ideia de certeza. Bom, aí sim, aí é algo mais absoluto, que você vê como um fato do futuro. Uma certeza se usa will. Também usamos will para falar sobre uma decisão imediata, ou seja, quando você ou a pessoa que diz, ela se voluntaria, ela decide ali. Vamos dar exemplos de cada situação. Opinião e julgamento. Por exemplo, perguntamos a uma criança, me diga, o que você vai ser quando crescer? I'll be an astronaut. Ela diz, eu serei um astronauta. Ou, she'll marry someone that she loves. Ela casará com alguém que ela ama. Bom-se de todas as possibilidades de construir motivos para alguém casar, bom, o que eu entendo é que she will marry someone that she loves. Ela casará com alguém que ela ama. Não é por dinheiro, não é por posição social, é porque ela ama. Bem, essa é a minha opinião. Agora eu vou dizer sobre uma certeza, e aí é um fato. Luke's birthday will fall on Sunday in 2022. O aniversário de Luke cairá num domingo em 2022. Bem, é um fato. Uma decisão imediata. Bem, o telefone toca. Eu respondo. I'll answer it. Eu atenderei. Ok? Bem, falando de futuro, will
serve para essas ideias. Agora, o futuro com will, o future with will, também pode falar sobre um pedido e uma oferta. E aí não é necessariamente falando sobre algo que acontecerá, mas é algo que neste momento se faz uma solicitação e um pedido. E aí tem, sim, a resposta que virá desse pedido ou dessa oferta. Por exemplo, você poderia estar no almoço e pedir: Will you pass the salt, please? Pode passar o sal, por favor? Ou Will you have some water? Estou oferecendo. Você quer água? Você quer um pouco d'água? Will you have some water? Ok? Então, vamos amarrar? Wrap this up. Will não é usado para um futuro planejado. Existe uma outra estrutura para um futuro que tem planejamento. A gente viu já em outro lugar, em outro momento, em outro vídeo, que é o Present Continuous. Bem, com will também não falamos de um futuro próximo. Se a ideia é falar sobre algo que acontecerá bem breve, na intenção de expressar que esta é a ênfase desejada, bem, will não é o mais adequado. Então, não usamos para um futuro para expressar objetivamente uma ideia de futuro próximo. Mas will, ele é usado para dar ideias de intenção, de opinião e julgamento, certeza, decisão imediata. Você se voluntaria ou alguém se voluntaria? Usa will. Ou fazer um pedido ou oferecer algo. Bem, chegamos ao final dessa aula. Thank you. Take care. Bye.